E eu que contratei a princesa Moana para o aniversário da minha filha. E depois ela deu um show particular pro meu marido no banheiro. A minha filha fez 4 aninhos e ela é muito fã da princesa Moana. É o dia inteiro assistindo, é o dia inteiro ouvindo Moana. Na verdade era, né? Porque agora eu nem consigo ouvir mais. Quando eu comecei a preparar o aniversário da minha filha, eu fui perguntar pra ela qual tema ela queria. Obviamente que eu já sabia que ela ia escolher Moana, mas mesmo assim eu fui confirmar, né? Fui perguntar. E ela escolheu o tema da Moana. E pra fazer uma surpresa pra ela, porque eu sei que ela gostava muito, né, da Moana, eu contratei a princesa Moana pra fazer um show no aniversário dela. Foi então que eu pesquisei várias empresas, né, que trabalhavam com isso. E acabei fechando com uma empresa que eu tive várias indicações. Beleza, chegou o dia do aniversário. E assim que a Moana chegou, todo mundo ficou olhando pra Moana assim, tipo assim, ó. As crianças, os adultos, homem, mulher, todo mundo, até eu. Porque pense numa mulher bonita. A hora que ela chegou, eu quase que falei pra ela, filha, volta embora. Porque desse jeito não dá, de tão bonita que a mulher era. Mas assim, bonita mesmo, chamava atenção. Beleza, ela entrou, fez a parte dela. Era 2 horas, né, de show. Então ela fez a parte dela, deu o show dela, ficou ali com as crianças. Até que acabou essas 2 horas dela. E ela foi pra sala que ela ficou pra ela poder se trocar pra ela ir embora. E quando acabou o show dela, começou a gincana. E tava todo mundo entretido com a gincana. Os pais estavam lá fazendo brincadeira com as crianças, enquanto a Moana se trocava na salinha. E eu também tava lá na gincana, brincando, aproveitando minha filha. E detalhe, nessa hora que a gente tava todo mundo lá entretido com a gincana, eu nem vi meu marido, nem vi se meu marido tava ali, se ele não tava, onde ele tava, eu nem lembrei do meu marido. Até que acabou o aniversário e nós fomos embora. Até aí, tudo ok. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, acabou o aniversário e nós fomos embora. E até aí, tava tudo ok, tudo perfeito. O aniversário foi lindo, maravilhoso, do jeito que eu realmente queria mesmo que fosse. Minha filha amou. Beleza, dias se passaram depois do aniversário. E um certo dia eu estava em casa e eu fui usar o notebook do meu marido para fazer umas pesquisas por conta do meu trabalho. Porque o meu notebook tava ruim, tava travando, então eu fui usar. Aproveitei que o dele tava em casa e eu fui usar. Enquanto eu tava lá fazendo pesquisa, eu vi que o WhatsApp Web tava aberto, né, no notebook. Mas beleza, até então não mexi em nada, continuei fazendo as minhas pesquisas. Até que chegou a mensagem de um número novo e eu fui olhar. Quando eu fui olhar, era a mensagem de uma mulher e tinha acabado de chegar naquele instante. Ou seja, se eu não tivesse com o notebook, eu não iria ver. E nisso eu entrei no WhatsApp e vi que ele tava conversando com uma pessoa. Quando eu vi que era uma mulher e abri a mensagem. E na mensagem a mulher mandou assim pra ele: nossa, eu nunca tinha feito isso antes na minha vida, tô até um pouco com a consciência pesada por ter feito isso no meu trabalho. Só que, por outro lado, eu não me arrependo porque foi muito bom ficar com você. E sabe o que meu marido respondeu? Então vamos marcar novamente, agora com mais tempo, com mais calma, sem ser corrido. E quando eu entrei na foto que eu reconheci quem era, adivinhem? Exatamente, a Moana, a princesa Moana que fez show no aniversário da minha filha. E na conversa ela perguntou pro meu marido se ninguém desconfiou que eles ficaram no banheiro. Foi aí que eu descobri que eles ficaram no banheiro. Eu acredito que foi a hora que a gente tava tudo lá na frente com a gincana. Que tava todo mundo entretido, os pais, tava brincando, os filhos também. Ou seja, eu acredito que foi nessa hora. Porque lembra que eu falei? Eu nem lembro de ver meu marido na hora, nem pensei no meu marido. Então eu acredito que foi essa hora. E ele respondeu que não, que ninguém desconfiou, que ninguém nem viu, que a gente tava tudo lá na frente, brincando, que não deu tempo de ninguém perceber, que era pra ela ficar tranquila. Na hora, já peguei meu celular, já comecei a tirar foto da conversa deles, tirei foto da foto dela, comecei a filmar, pra não falar que eu era louca, né? Tipo, ai, tá inventando, tá criando conversa. Não, então filmei pra provar e mandei tudo pra empresa onde ela trabalhava. E não contente, porque eu não queria só isso, eu queria mais, eu queria expor ela pra que todo mundo soubesse quem era a Moana ali, eu postei em vários grupos que eu tinha, redes sociais. Tipo assim, eu divulguei aqueles prints, eu divulguei tudo, em tudo que eu pude. E detalhe, o meu marido, com todas as provas, ele ainda tentou negar, tá? Porque homem é assim, tá, minha filha? Homem, você tá mostrando pra ele, esfregando na cara dele, e ele tá assim, nossa, mas não fui eu. Mas é claro que eu me separei dele, e no dia seguinte a empresa me ligou, avisando que eles tinham mandado a Moana embora. E o meu marido ficou bravo, tá? Porque segundo ele, eu passei de todos os limites, que eu não precisava expor a menina assim, que o que eu fiz foi muito feio. O que eu fiz, o que ele fez deve ter sido muito bonito. E assim, claro que eu já iria, né, me separar, só que o motivo maior que me fez mesmo querer separar, de não querer, nem pensa, nem passa pela minha cabeça em voltar com ele, foi dele ter feito isso no aniversário da nossa filha, que era o dia mais importante pra ela, era o dia dela, só dela, e era a princesa dela, que ela gostava. Mas não, em vez de respeitar a Moana, o que ele fez? Ele comeu a Moana. E até hoje eu não tive a sorte de encontrar essa princesa na rua. É o meu sonho encontrar ela, é o meu sonho. Mas eu acho que ela faz questão de não, sabe,
Ela sabe o BO que ela entrou, mas o meu sonho é encontrar, eu ainda vou encontrar ela na rua. E detalhe, eu quero encontrar ela não é pelo meu marido não, tá? É pela falta de respeito que ela teve com a minha filha, no aniversário da minha filha. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu descobri que meu namorado era casado e o pior, era ele que era o duro, a mulher dele que tinha o dinheiro. E aí eu ia aceitar o chifre? Óbvio que não. Mas eu ia sair dessa de mão abanando? Óbvio que não também, né? Há 2 anos, mais ou menos, eu conheci esse Jurandir da seguinte forma. Sabe quando você tá assim, aquele sábado, eu morava sozinha, não tinha nada pra fazer, eu falei, ai, eu vou aproveitar minha companhia. Se eu tivesse aproveitado minha companhia em casa, ficado em casa vendo televisão. Não, vou dar uma volta num barzinho. Fui pra um barzinho, peguei uma mesa naqueles barzinhos que era aberta assim pra praia, e fica aqueles tamburetezinhos que você senta assim, apreciando o mar e não sei o quê. Então, fui pra esses aí, esses barzinhos aí, beleza. Tava lá apreciando o mar, tomando uma biritinha, quando do nada chega um rapazote, senta na minha mesa e começa a conversar comigo como se ele me conhecesse, sabe? Eu fiquei assim meio assustada, achei ele meio ousado, e ele começou a me cantar, começou a conversar comigo, ser um engraçadinho, ele era bonito, começou a pedir uns drinks, umas coisas assim mais caras, ele tinha dinheiro, né? A gente começou a conversar, ficamos a noite toda ali conversando, e ele pediu o meu número, eu passei. Daí então a gente começou um romance, eu descobri que ele morava num bairro nobre, de onde eu morava, sabe? Eu não morava no bairro nobre, ele morava no bairro nobre, que ele tinha muito dinheiro, ele começou a me buscar pra poder sair, pra gente jantar, pra gente ir no restaurante, pra gente ir no cinema, não sei o que, no shopping eu podia pegar o que eu quisesse, ele tinha cartão black, mocarrão, que não sei o que, mas ele era sempre muito misterioso, eu não sabia nada da vida dele, e ele falava pra mim, vamos deixar no off, eu ainda não tô pronto pra relacionamento, que não sei o que, e assim, de off em off, foi ficando no off, e deu 6 meses, até que 6 meses eu comecei a gostar dele, chamei ele pra conversar e falei, olha, eu tô começando a gostar de você, eu acho que a gente tem que ver aí o que a gente vai fazer. Eu trabalhava, me sustentava, tinha meu dinheiro, fazia minha faculdade e eu gostava dele. E eu era honesta. Então o que eu fiz? Conversei com ele e aí ele falou, não, eu tô gostando de você também, eu tô muito apaixonado, que não sei o que, que não sei o que lá. Mas eu terminei um relacionamento recentemente. Quanto tempo? Ele, tem 3 anos. Recentemente, 3 anos. Pois é, acho que ele queria falar que era recentemente, mas ele não queria tão recente pra eu não achar que ele ainda gosta da ex. E aí ele falou pra mim que a família dele ainda não tava pronta, né? Porque era muito apegada à esposa, a ex-namorada deles, mulher, sei lá, que era muito apegada, que não sei o que a mãe dele era doentada, ia passar mal. Então que ele queria namorar comigo, mas que ele não poderia me assumir publicamente por causa da família dele, que era muito apegada na ex. Como ele inventou essa doença da mãe, gente, que mãe pra mim era uma coisa sagrada, eu jumentamente acreditei no Jurandir. Falei, tá bom, amor, tudo bem. Então a gente fica namorando no off. É bom que no off ninguém sabe, ninguém estraga. Só que ele sempre ia pra minha casa. Eu nunca fui na casa dele. Ele falava a mesma coisa. Minha mãe pode chegar de surpresa. Inventava tudo quanto é desculpa e a jumenta velha aqui acreditando. Então ele tava sempre na minha casa. Ele dormia na minha casa. Como esse homem organizava isso? Eu não sabia. Mas ele sempre pediu pra mim, pra eu não contar pra ninguém por causa da mãe dele. Sempre jogando a doença da família dele, da mãe dele, do pai dele, do periquito dele, todo mundo. Tinha doença naquela família. E eu falando tudo bem, que eu ia esperar o momento certo. Ele, não, o momento certo vai vir. Eles vão aceitar, eu vou conversando aos poucos, não sei o quê. Beleza. Só que eu tinha uma melhor amiga que eu não tava aguentando mais guardar pra ela que eu estava com ele, que já tinha quase 1 ano que a gente tava junto. E eu não tava aguentando mais. E assim, ele nesse 1 ano, ele tentava me dar de tudo, sabe? Me levava pros lugares mais caros, me enchia de presente, me oferecia dinheiro. E eu nunca aceitava. E aí, eu não tava aguentando mais esconder da minha amiga, acabei mostrando pra ela, contando pra ela, falando, não, eu tô me envolvendo com um cara, que não sei o que, a gente tá namorando, mas tem umas complicações da família dele. Comecei a explicar pra minha amiga. E aí, a minha amiga falou, mas quem é? Eu falei, vamos fazer o seguinte, fiquei com medo de mandar foto. Vem na minha casa, que eu vou te mostrar quem é. Ela veio, eu peguei e mostrei, porque eu fiquei com medo do quê? Dela conhecer, não sei, como eu tava com medo que ele pediu pra não falar pra ninguém, eu fiquei com medo. Chamei ela veio, mostrei. Gente, quando eu mostrei, ela só olhou pra minha cara, quais são as chances? E falou pra mim assim, amiga, pelo amor de Deus, esse é o marido da minha chefe. Eu falei, o quê? A minha amiga trabalhava numa empresa que era enorme. Sabe aquelas empresas assim que tem sedes fora do país? Que é muito grande mesmo. E ela falou, ele é marido da minha chefe.
a minha chefe é dona da empresa, que não sei o quê. E eu fiquei assim, olhando pra cara dela, não, vê direito. Aí eu mostrei as redes sociais dele. Ela, não, esse não é o nome dele, esse não é a rede social dele. Eu trabalho com ele, que não sei o quê, ele vai lá e tal. Eu, não é possível. Ela, sim, ele é mó de cor, a mulher dele sustenta ele e tal. E eu falando, não é possível, não é possível. Ela me mostrou as provas, me mostrou o perfil dele, realmente, né, me mostrou a mulher dele. E ali eu entendi que ele era casado, né? E que a mulher dele era rico e não ele. Que ele era ali o marido troféu, menina. Ele era o marido troféu. Aí a minha amiga foi e conversou comigo, a gente ficou ali conversando, eu fiquei bem assustada. Nessa noite ela dormiu comigo e depois ela foi embora. E eu fiquei ali digerindo aquela situação. E aí eu falei, então ele tá tentando tirar onda com a minha cara. Pois bem, então agora ele vai me dar o dinheiro dele, que no caso é da esposa dele. Depois eu vou contar pra esposa dele. Gente, eu guardei esse segredo de que ele era casado por 1 ano. E naquele 1 ano, eu aceitei tudo que ele me ofereceu. Eu me fazia de coitadazinha. Falava que a minha televisão tinha quebrado, pedia dinheiro. Falava que o meu aluguel tinha vencido. Pedi pra ele comprar meu apartamento. Ele comprou o apartamento que eu morava pra mim. Ele me deu um carro. Ele quitou a minha faculdade até o final do semestre. Ele me deu muito dinheiro. Me dava uma mesada, me dava roupa. Mobiliou a minha casa todinha. Ajudou minha mãe, ajudou minha família. E ali ele começou a me dar cada vez mais dinheiro. Quanto mais eu pedia, mais ele me dava. E eu comecei a guardar. Quando eu tinha uma condição, uma condiçãozinha assim bem boa, um dinheirinho assim bem bom guardado, eu falei pra ele que eu queria montar uma empresinha pra mim, que eu não sei o que e tal. Ele me ajudou com tudo, pagou tudo, montou a empresa no meu nome, fez tudo bonitinho. E aí eu já tava formada, quase formada, com a faculdade paga, apartamento comprado, carro, dinheiro guardado e uma empresa que estava cada vez mais dando lucro. Empresa pequena, não era uma empresa grande não, mas que estava cada vez crescendo mais e cada vez dando lucro. Peguei todas as provas que eu tinha de que ele era meu amante, no caso eu era amante dele, mandei pra esposa dele. Contei tudo pra esposa dele, falei tudo o que estava acontecendo, menos que eu tinha feito meu pé de meia. Ele, obviamente, fez um escândalo, tentou falando que eu traí ele. Eu falei, eu traí você? Você não falou pra mim que você tinha esposa. E ele tentou fazer de santo, falando que não era bem assim, que ele não queria me contar, mas ele era casado, mas que ele era casado só no papel, que ele não tinha nada com a esposa. E a esposa dizendo que tinha sim, e virou aquela loucura. Me separei dele, né, terminamos. A mulher dele também se separou dele. Tirou tudo que ele tinha, até as cuecas dele ela levou, ele não tinha nada. Hoje em dia ele trabalha no emprego normal, porque ele tem um currículo legal, mas ele não ganha o tanto que ele ganhava quando era casado com ela. Obviamente que ele deve ter juntado um dinheirinho, que ele não era burro, mas é isso, ele quer ver o cão, não quer me ver, porque eu contei pra esposa dele e acabei com a vida boa dele, ainda fiz a minha vida boa. Hoje eu tô aí, empresária, cheia de dinheiro, e é isso. Tinha 1 ano e meio que eu estava pagando a pensão do filho do meu marido para que ele não fosse preso. Adivinha com quem ele me traiu? Olha, gente, que loucura! Eu sempre fui aquele tipo de esposa que falava... Esposa assim, juntada, né? Juntei meus trapos de bunda e fui morar com ele. Eu sempre fui aquela pessoa que falava assim, os seus problemas são meus problemas. Os nossos problemas são nossos problemas. Nós somos companheiros, nós somos uma equipe. Somos nós contra o mundo. Eu sempre fui esse tipo de esposa. E o meu marido, que eu juntei, tinha uma picuinha danada com a ex-mulher dele, que no caso era a mãe da filha dele, né? Do filho, sei lá, botar filho. Mãe do filho dele. Então, ele tinha uma picuinha, sendo que quando eu conheci ele já estava separado dela 4 anos. Ou seja, eu não roubei ninguém de ninguém. Eu não fiz nada de errado. Só que eles não conseguiam se dar bem de jeito nenhum. Era uma picuinha, uma brigaiada. Ele xingava ela de tudo quanto é nome. Aquela coisa típica. Ela é maluca. Que não sei o que não sei o que lá. Me separei dela porque não sei o que. Aquela confusão toda. E com ela, ele foi casado na igreja. A família toda dele gostava muito dela. Foi muito difícil pra eles me aceitarem. Mas no fim, eles acabaram me aceitando em nome de Jesus. E meu marido trabalhava, né, normalmente, eu também. O filho dele, eu tinha uma boa convivência, né, ele gostava de mim, eu gostava dele. Ele ia ali pra nossa casa, passava o fim de semana, a gente levava pra passear e ele pagava a pensão. Só que pra chegar nisso foi uma luta, porque eu já tava com ele, já tinha 5 anos. Então você coloca na ponta do lápis aí, 4 anos que ele já tinha separado dela, mais 5 anos comigo. São 9 anos de distanciamento, de separação, até onde eu tinha ali a informação, não é mesmo? Pois bem, meu marido resolveu do nada que ele ia abrir uma empresa pra ele. Não, porque eu quero abrir uma empresa pra mim, que não sei o que e tal. Só que ele tinha um filho dele que basicamente era a despesa maior dele, né? Que era a pensão, ele era um ótimo pai, não sei o que. Pois bem, ele decidiu do nada, pediu essa demissão, o chefe dele demitiu, ele ganhou um dinheiro que ele trabalhava há anos numa empresa e montou a empresa dele. Só que a gente sabe que empresa iniciante
não dá tanto lucro. Então, assim, as coisas começaram a ficar complicadas, quebrou ali, quebrou aqui, economizava dali e ali, eu segurando as contas aqui e ali. E aí a pensão do filho dele, que era uma pensão alta, porque ele ganhava muito bem, começou ali a dar uns negocinhos. Só que eu também tinha uma renda muito ok. Então eu tava conseguindo segurar as contas de casa, tava dando uma ajuda ali na empresa, porque eu tinha meu trabalho, e começou a faltar na pensão do filho dele. E eu falei, olha, eu vou começar a pagar a pensão para que você possa ficar aliviado, né, resolver as coisas da empresa e não ir pra cadeia. Porque ele começou a atrasar a pensão e a ex-mulher dele começou a vir em cima falando que ia denunciar ele, que ele ia pra cadeia, que não sei o que ia prender. E aí ele começou a se desesperar, falando que aquela mulher era um inferno na vida dele, que não sei o que lá, e pipipi, popopó, e que não sei o que. E aí eu tomei essa decisão vendo o sofrimento do meu Juju. Falei, não, Juju, eu sou sua parceira, fica tranquilo, vou pagar a pensão do teu filho e você vai reerguendo a sua empresa aí, né, parceria, porque ele ia ficar rico e eu ia ficar junto com ele. Beleza, eu comecei a pagar a pensão do menino. E por aí foi durante 1 ano e meio eu pagando a pensão dele, até que ele começou a conseguir ter um pouquinho de lucro nessa empresa, o que foi muito difícil, né? Só que ele estava achando que a pensão estava muito alta. E ele falou, cara, eu que tava pagando, né? Eu vou conversar com a minha ex, pedir pra ela pra dar uma diminuída na pensão nesse meio tempo, só até a minha empresa firmar de vez, porque já começou a dar lucro, mas não era um lucro tão grande. E eu falei, tudo bem. E aí ele foi em direção à ex dele pra poder conversar sobre diminuir a pensão do filho dele, né? Se ela poderia, né? Porque ela era parceira, queria botar ele na cadeia outro dia. Tudo bem. Foi meu marido conversar com ela, né? Aí eu peguei e falei, aí passou um tempinho, ele me mandou, olha, já conversei com ela. Ela disse que vai pensar. Eu vou ir lá na casa da minha mãe. E sumiu. Sumiu meu marido. Não falava mais nada, não respondia. Mandava mensagem, não respondia. Ligava, não atendia. Tava lá. Liguei pra minha sogra. E falei assim, sogra, botar o nome dele de Francisco. Francisco tá aí, que eu queria falar com ele, né? Porque eu tô ligando, ele não me atende. E aí minha sogra vira e fala, não, ele não tá aqui. Eu falei, não, mas ele já saiu daí? Ela, não, ele não veio aqui hoje. Burro, jumento, foi trair a mulher em vez de combinar com a mãe? Nem isso. Não combinou porque achou que eu não fosse desconfiar. Ou pelo menos respondesse a mensagem para que eu não desconfiasse. Não, eu falei, engraçado. Tá bom então, sogra, obrigada. Beleza, comecei a ligar e comecei a mandar mensagem. Já sei que você não tá na sua mãe. Falei nada, fiquei tranquilo. Fiquei o dia inteiro ali esperando ele voltar. Quando ele voltou de noite, exausto, falei, onde você tava? Aí ele viu o telefone, ele falou, meu telefone descarregou. Eu falei, tá, mas onde você tava? Tava na minha mãe. Eu ligo o seu telefone. Ele ligou, eu falei, viu que eu liguei pra sua mãe e você não tava lá? Ali ele se desesperou. Ele falou, ai amor, eu não queria falar pra você, pra não criar confusão, mas Francisco Júnior quis passar um dia comigo e com a mãe dele, que não sei o que lá e tal. Então a gente passou o dia no parque, mas não fizemos nada, foi bem tranquilo. Eu fiz pra ela poder diminuir a pensão, pra agradar ela, pra poder diminuir a pensão. Começou ali a jogar aquele monte de desculpas em cima de mim e eu acreditei. Eu burramente acreditei naquele macho, porque fazia sentido, né? O filho ter pedido isso, ele ter feito pra agradar a ex, pra poder diminuir a pensão. Na minha cabeça fazia super sentido. Então eu acreditei no Jurandir. Pois bem, falei, não, amor, tudo bem. Ele falou pra mim que tava exausto e foi tomar um banho. Não deu 5 minutos que ele entrou no banheiro, a ex dele começou a me mandar mensagem com um monte de fotos dos dois na cama, deitadinho, abraçadinho, sem vestas, e ela falou, seu marido passou a noite toda, passou o dia inteiro dentro de mim hoje. Tá bom pra você? Ou você quer mais, querida? Virei o Blade naquela casa, comecei a quebrar aquela casa todinha, porque eu tava pagando a pensão do mini Jurandir pra ele não ir pra cadeia, porque ela queria botar ele na cadeia e ele tava ficando com o ex. E aí ela ainda complementou, tá? E não é a primeira vez, já tivemos várias recaídas, tá bom? Mas eu nunca te mostrei porque eu não tinha prova e você não ia acreditar em mim, ia falar que eu tava de recalque. Eu nem ia falar, eu ia acreditar nela. Não entendi porque que ela demorou anos pra poder me falar. Mas tá aqui, fico com ele várias vezes, não tenho nada contra você, também não tenho nada a favor. Pra mim você não cheira nem fede. Então é isso.
Virei o Blade Blade naquela casa, quebrei aquela casa toda. Ele saiu do banheiro não entendendo nada, conformado por eu estar quebrando a casa toda. Mostrei o celular pra ele, ele falando pra mim que podia explicar que tinha feito aquilo pra diminuir a pensão, ou seja, meteu o chifre na minha cabeça pra diminuir a pensão. Aí que ele apanhou mesmo, entendeu? Ainda era mentiroso que tava ficando com a ex muito antes de diminuir a pensão, né? Eu pagando a pensão do menino pra ele não ir pra cadeia, antes eu tivesse deixado ele ir pra cadeia. Me separei e foi isso, gente. Ele voltou com a ex? Não, só queria me fazer de otária mesmo.